Ora bem, muito bom dia. Doutor Vasco, obrigado. No fundo, nós combinamos ser eu, no fundo, quase como se fosse o moderador. Portanto, o meu nome é Paulo Amado, eu sou coordenador da ortopedia do Hospital Lusíadas Porto e diretor da Clínica Médica da Foz, que pertence à rede Lusíadas também. E realmente agradeço, antes de mais, a ideia que tiveram de se tornar este webinar uma conversa quase que eu acho muito útil, porque em vez de ser uma coisa teórica e é uma coisa muito prática, é isso que eu vou tentar enaltecer, comentários práticos. O Dr. Vasco Dias, que é o cardiologista do nosso hospital, da Unidade de Cardiologia dos Lusíadas do Porto, ótima ideia, e que sei que é um profissional muito ligado à medicina desportiva há muitos anos. Portanto, eu penso principalmente ao Braga. É hoje que vai jogar o Braga, aliás, não sei. Pá, eu sou o Olha, mas cardio. que é um jogo importante, vai ser para a taça, atenção. São dois clubes que são os meus clubes preferidos. Não posso dizer isto aqui no Porto, mas Não se pronto. pode dizer isso, atenção, calma, não vamos entrar em problemas. Portanto, e aquilo que é que se pretende? E, obviamente eu estive muito ligado, eu também sou o coordenador também da Unidade de Medicina Desportiva, que vai estar ligada a interagir com a ortopedia dos Lusíadas, e realmente eu acho que o futuro vai ser interessante mesmo no nosso hospital, porque vamos provavelmente dentro em breve surgir com uma verdadeira unidade de medicina desportiva em que a cardiologia é importante. E esse é o nosso tema hoje. Obviamente, isto é uma conversa que eu estava há um bocado a ter com o Dr. Vasco, e eu ainda sou do tempo, desde o meu velhinho Salgueiros, que estive lá há 10 anos, em que nós éramos todos. Eu sou ortopedista, com um mestrado em medicina desportiva, e que realmente era tudo, era tudo. Começamos, era o cardiologista, era o nutricionista, era tudo. E hoje as equipas são super profissionais, super profissionais. E realmente a cardiologia tem um papel, na minha ótica, e penso que é incontestado, importantíssimo na avaliação do atleta. E porquê? Eu se calhar ia para estarmos a conversa, e eu fiquei muito chocado. Não queria falar em mortes, obviamente, estávamos a falar em vida, não estávamos a falar em mortes, mas fiquei muito chocado com aquilo que fiz. Lembro do Mickey Fair, e já falámos nisso, no Salgueiros, em que realmente me provou que a cardiologia é extremamente importante. Nós fizemos estudo ao Mickey Fair e que, como todos, muitos de vocês, principalmente os mais velhos, são capazes de lembrar, teve uma morte súbita quando o Miki já era atleta do Benfica, num jogo no Vitória de Guimarães, em pleno estado de Vitória de Guimarães. Portanto, a primeira coisa que eu lhe ia perguntar ao Vasco, e estamos a falar agora se calhar num aspecto profissional, é qual é, nós sabemos no fundo, às vezes as respostas, perguntamos, sabemos as respostas, mas acho que é importante pensar nisso. Qual é a importância que nós temos quando estamos como médicos de um clube em analisarmos completamente esse atleta? E não só como prevenção de coisas, como até melhorar a sua performance desportiva. O que é que acha disso, Vasco? Qual é a importância que nós podemos dar, não só no profissional, como também naqueles exames médicos que às vezes fazem um bocadinho aligerados, não é? Sim, Fazem sim. muito aligerados. Olá a todos, é para mim um prazer estar aqui a conversar sobre este tema e muito bem acompanhado. Estávamos antes aqui até a trocar umas impressões. Neste momento, os departamentos médicos já são departamentos médicos que envolvem dezenas de pessoas e dezenas de profissionais. Portanto, nos dias de hoje, eu fui convidado para o Braga pelo atual diretor clínico do Sporting, o João Pedro Araújo, que é atualmente quem chefia o Sporting. Na altura estava no Braga, convidou-me para o Braga e convidou-me com algo que na altura foi inovador, que era uma política de responsabilização. Ou seja, olha, tu vens para cá, és o cardiologista, tu é que és responsável pela cardiologia do Braga, fazes o que achares melhor aos atletas, desde que eu esteja descansado, em que eles estejam bem avaliados. O que é essa avaliação? O que é que devemos fazer? Portanto, em primeiro lugar, trabalho de equipa. Portanto, eu não estou lá diariamente, eu presto consultadoria de cardiologia, estou lá no início da época em que tradicionalmente todos fazemos aquela bateria de exames que nós escolhemos, mas não estou no dia a dia. É muito importante
e o que é muito importante, que é a pedra basilar da avaliação cardiológica é o questionário médico, e que é vertido no exame médico desportivo, que mesmo nos clubes da formação, mas na competição em Portugal, deve haver um exame médico desportivo. Podemos falar o que é em termos de desporto amador e dos problemas e dos desafios que tem o desporto amador, mas no desporto competitivo há a obrigatoriedade legal de um exame médico desportivo. O exame médico desportivo, e aqui iniciamos já uma questão polémica, que a cardiologia americana versus cardiologia europeia, os americanos, para vos dar um exemplo, advogam apenas o exame médico-desportivo, do questionário médico-desportivo que nós todos conhecemos, em que tem lá umas perguntas basilares que nós nunca nos devemos esquecer, nomeadamente na história familiar, se o doente tem algum... Doente, neste momento não é um doente, é o atleta, se tem alguma história familiar de doença cardíaca, alguma história familiar de morte súbita, alguma história pessoal de síncope, palpitações, dor torácica. Nós devemos filtrar muito bem as queixas do atleta. Depois temos alguns desafios, que é, no mundo da alta competição, o Dr. Paulo Amado, de certeza que também viveu isso, os atletas, pá, é altamente desafiante, porque eles às vezes podem esconder. Portanto, lembrem-se que em atletas de alta competição, estamos a falar de pessoas, de alguns clubes que mexem muito, muito dinheiro, e que é a vida deles, e que já vivenciei mais que um caso em que eles até podem esconder algum evento, porque sabem que nós depois vamos investigar. Portanto, o exame médico-desportivo e o questionário médico-desportivo é muito importante. Na Europa, é obrigatório o eletrocardiograma. Portanto, nós devemos sempre questionário médico-desportivo, eletrocardiograma. E, com um questionário médico-desportivo bem feito e um eletrocardiograma bem feito, e aqui é uma questão que me preocupa, e que nos encontros que tenho tido ultimamente com alguns colegas nos preocupa. Portanto, a avaliação do eletrocardiograma, uma ferramenta tão simples, acessível, barata, tem particularidades no atleta. Portanto, não é, deve ser alguém com formação em cardiologia desportiva a avaliar um eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma tem particularidades no atleta que podem ser consideradas patológicas e não são patológicas. Mas pronto, aí é o problema do excesso de exames, e o que nos preocupa sobretudo é evitar que aconteçam eventos catastróficos, e o excesso de exames, com isso não vai acontecer, é uma questão mais económica. O que é que nós temos que também ter alguma serenidade, que faz parte da vida e faz parte da medicina. Nós nunca vamos, e aqui é o caso paradigmático de alguns jogadores, incluindo o Mika Fer, nós nunca vamos conseguir tudo. Nós podemos estreitar a rede ao máximo, mas vão acontecer sempre casos em que, por melhor que seja a avaliação médica ou desportiva, por melhor que seja a avaliação cardiológica, podem-nos escapar alguns casos em que não é possível, não é possível. Mas isto é o que eu costumo dizer às vezes aos atletas e mesmo aos doentes no hospital: nós não vamos conseguir. Portanto, o que nós temos que nos preocupar é exercer segundo as recomendações atuais, e infelizmente na área da cardiologia desportiva nos últimos anos houve um boom de informação e temos já muitos papers, muitos documentos que nos podemos seguir, e se seguirmos as recomendações atuais, nós vamos conseguir diagnosticar precocemente muitas patologias e orientar a prescrição de exercício físico nesses atletas. Vasco, mas deixe-me só interromper só um bocadinho, e para esse tema que é importante. Mas eu estou perante um atleta, faço-lhe um eletrocardiograma que me parece ter algumas alterações, e você falou e bem, essa interpretação do próprio eletrocardiograma é importante. Nós hoje às vezes, há alguns clubes que eu trabalhei que tinham aqueles eletrocardiogramas diagnóstico do próprio aparelho, que dará um diagnóstico, que pronto, pode ser perigoso, e realmente você diz muitas vezes, e tem alguns atletas têm traçados anormais, mas que são normais, e isso é importante. O que é que você acha, do ponto de vista prático, eu avançar, por exemplo, um ecocardiograma ou dirigi-lo logo à cardiologia? Acho que é, enfim,
tendo um eletrocardiograma normal, eu ponho muito em foco, quem me dera a mim, eu não estou muito preocupado, confesso, com o futebol profissional ou com os desportos Sim, sim, profissionais. sim, sim, isto Não mais estou. no amador. Eu preocupo-me particularmente com o desporto amador, com o desporto de fim de semana, entre amigos, em que aí não há nenhum tipo de avaliação, muitas vezes não vão a médico nenhum. Se É, todas as pessoas fizessem um bom questionário médico-desportivo, ok? Portanto, os americanos, que têm uma cultura de desporto brutal, talvez é superior completamente à europeia, o desporto universitário, as bolsas, uh, eles não fazem eletrocardiograma, porque eles fazem um exame médico-desportivo com um questionário médico e depois, se há alguma bandeira, ou seja, se há algum achado, ok, tens palpitações, se tens palpitações vais ter avaliação por cardiologia, vais fazer eletrocardiograma, vais fazer outra, vais fazer uma prova de esforço. Eles depois, quando há algum achado positivo no questionário, eles então aí estreitam bastante a rede. claro. Em termos, nós estamos a falar que é o paradigma da medicina, muitas vezes em termos económicos. Portanto, Pois é. se me dizem, a medicina é custo-benefício, se me diz na avaliação cardiológica ou na avaliação para a prática desportiva que eu possa disponibilizar de eletrocardiograma, de cardiologista, de ecocardiograma, de eventualmente uma prova de esforço, pá, nunca vai fazer mal ao atleta, Claro. pelo contrário, desde que avaliado por alguém especializado. E vou-lhe dar um exemplo que passou-se na semana passada. Portanto, aliás, tive dois atletas que me procuraram na semana passada, até aqui nos Lusíadas. Um maratonista, ok? Maratonista, e vem assustado, bem, enfim, maratonista, já com os seus veterano, 40 e qualquer coisa anos, e vem porque o médico assistente, portanto, eles já faz maratonas, mas a título completamente amador, médico assistente, preocupado com o seu atleta, com o seu paciente, pede-lhe eletrocardiograma e pede-lhe uma prova de esforço. Eletrocardiograma do maratonista. Frequência cardíaca de 32 batimentos por minuto e bloqueio auriculoventricular de primeiro grau com períodos de segundo grau Morbid-Sum. Opa, o médico de família olha para o eletrocardiograma Desesperou. e, Aterrorizou-se. opa, o homem veio em pânico, mas isto acontece com alguma regularidade, veio em pânico à consulta e para eu mostrar, para mostrar os exames. E eu convencê-lo que aquele eletrocardiograma, no caso dele, é absolutamente normal. Enfim, estive ali com calma a explicar-lhe que não tem nenhum valor patológico. Num atleta de endurance que faz maratonas com regularidade, nós sabemos que esses atletas têm tendencialmente frequências cardíacas muito baixas. Depois vinha-me também com ecocardiograma. O que é que tinha o eletrocardiograma? O ecocardiograma. É por isso que nós temos aqui uma balança. Sim, sim, sim. Ecocardiograma vinha dilatação grave da aurícula esquerda. E Pois. ele olha para aquilo do grave, estou tramado. Portanto, eu tenho um bloqueio, tenho uma dilatação grave da aurícula, pá, isto vai-me dar qualquer coisa. Portanto, normalmente também as cavidades cardíacas nos desportos de endurance, ciclismo, corrida, estão dilatadas. Portanto, é normal nós podermos ter um ecocardiograma. Portanto, no caso dele, falando com ele, indivíduo sem fatores de risco cardiovasculares absolutamente nenhuns, sem nenhum tipo de queixa, sem história familiar absolutamente nenhuma, uma excelente capacidade funcional, estes exames são completamente normais e até não questionáveis se tinham que ser efetuados ou não. Porque aqui temos o outro lado da balança, é o excesso de exames, ok? Que é um paradigma que nós estamos a assistir agora. É por isso que eu digo, não tenho muito receio, apesar de o impacto que tem na opinião pública dos casos que vão acontecendo nos clubes mais fortes economicamente e socialmente, tem um impacto mediático muito forte, mas eu tenho muito receio daqueles que não aparecem na televisão, que não aparecem nos jornais, do Sim. João, do Joaquim, que estava a jogar com os amigos e que por Teve acaso morte teve uma morte, súbita. e teve uma morte súbita. E esses preocupam-me particularmente. No desporto de alta competição, nós estamos a assistir, também estávamos a conversar um bocadinho antes de iniciar a reunião, estamos a assistir a um novo paradigma, na minha opinião bem, que é responsabilização. Portanto, foi público há uns anos, e é por isso que os departamentos médicos agora, pelo menos dos clubes mais fortes, têm um cardiologista responsável, foi público há uns anos, o caso do capitão da Fiorentina, não sei se lembram, do Astori, que teve uma morte súbita, portanto, quando ele estava em estágio e quando foram os atletas bater à porta, depois repararam que ele tinha falecido, e houve
criminalização do departamento médico que avaliou o doente, porque havia, é por isto que isto, enfim, a alta competição tem particularidades, porque haviam já alguns indícios que aquele atleta podia ter patologia e que não foram devidamente estudados. Portanto, o que eu digo é, e o que eu digo às entidades com quem colaboro, é, portanto, nós temos que agir segundo as leis artes, portanto, proceder de acordo com tudo o que temos na literatura atual para avaliar os nossos atletas, de acordo com o que eles se queixam. Portanto, eu tenho muitas vezes, eu neste momento dou apoio ao Braga, ao Passos Ferreira, ao Famalicão, às seleções nacionais de ciclismo, portanto, eu não estou lá todos os dias, mas um atleta que se queixe, olha, este atleta hoje teve uma dor torácica, vem ter comigo. Ok? Portanto, é consultoria imediata em que eles vêm ter comigo e eu ouço a maneira como eles se queixam, complemento o estudo com os exames que devo fazer e depois assumirei a responsabilidade de ele voltar à competição ou não. Portanto, a responsabilidade é da cardiologia. Agora, enfim, não é fácil. Eu vou-vos contar agora o que tem passado nesta época de Covid. O mundo da alta competição é altamente desafiante, porque nós temos casos agora de Covid não conhecemos, portanto, nomeadamente o tingimento cardíaco que pode ter Covid, que está provado que pode acontecer, e há casos tão simples como isto, para vocês perceberem os desafios que encerra a medicina desportiva e a cardiologia desportiva atualmente, que é um atleta é vetado por um médico, ok? Portanto, para vocês verem, portanto, o atleta tem uma suspeita de uma miocardite, por exemplo, que é o assunto agora atual em contexto do Covid e das miocardites em contexto de Covid. Há um diagnóstico de miocardite, há o cardiologista que veta a prática de alta competição naquele atleta, mas pressões, como sabem, que circundam, imaginem que é um grande goleador da equipa. Vão ao outro cardiologista, vão ao terceiro cardiologista, vão ao quarto cardiologista, vão ao quinto, ao sexto, ao sétimo, e o que está agora, que é polémico, como está a acontecer agora, é que não é fácil, e eu tenho as minhas reservas em relação a isso, é responsabilizar o atleta, ok? Portanto, que é, ok, tens esta doença, tens estes riscos, portanto, tu tens que ter noção dos riscos e tens que assumir os riscos, que é algo que, enfim, Sim, é um bocadinho complicado. não é fácil de decidir, Ó não é Vasco, já fácil. agora só uma coisa, voltando um bocadinho atrás e que eu me estava a lembrar, eu também estive muitas vezes muito ligado a atletas de alta competição de atletismo mesmo, e aliás é um forte lá na nossa unidade de medicina desportiva, tratamos atletas de um maior gabarito, e que há às vezes, e aquilo faz-me lembrar aquilo que me disse da frequência cardíaca deles, há alguma ligação, porque isto às vezes consta daqueles conversas de corredor, há alguma ligação com as baixas frequências cardíacas dos atletas, à la longue, com bloqueios, com arritmias principalmente, há alguma ligação com a doença arrítmica e com as baixas frequências, porque isso é um comentário que se diz muitas vezes nos meios. Eu não tenho. O que é que acontece muitas vezes? Não tenho assistido a isso. O que é que acontece? A maior parte dos atletas, enfim, muitos vão praticando e vão mantendo frequências cardíacas baixas, alguns depois deixam, e a partir do momento em que deixam de competir, a frequência cardíaca naturalmente vai subir outra vez. Eu tenho assistido, enfim, e depois, estando ligado a esta área, às vezes mandam-me exames. No outro dia, um colega meu, que trabalha comigo, manda-me um eletrocardiograma. Eu tenho visto frequências cardíacas baixas, mas no outro dia vi um eletrocardiograma em repouso de 27 de frequência cardíaca em repouso. Portanto, para vocês perceberem, a indicação para pacemaker pelas guidelines, a indicação para pacemaker pelas guidelines é pausas superiores a 2 segundos, preferencialmente sintomáticas. Portanto, pausas de 2 segundos é uma frequência cardíaca de 30. Portanto, nós em atletas, sobretudo maratonistas, por exemplo, os ciclistas também vemos frequências cardíacas muito baixas mesmo, eles estão em repouso, tranquilos, a olhar para nós e com uma frequência cardíaca muito baixa. Agora, o que nós temos que avaliar e temos que ter calma é
frequência cardíaca baixa naquele atleta, não está nenhum tipo de sintomas. Portanto, não tenho assistido a uma maior probabilidade de pacemaker ou de Pois arritmias. não há uma ligação entre quando atleta com baixas frequências cardíacas e depois de deixar de ser atleta Não ter tenho, doenças de ritmo. Não há não nada tenho. assim. Nós temos, pronto, a avaliação cardíaca, pronto, estou muito ligado à avaliação cardíaca no jovem, mas Pois, a avaliação cardíaca, segundo as recomendações, varia muito se estamos na presença de um indivíduo de menos de 35 anos, que habitualmente é onde caem mais atletas de alta competição, e acima de 35 anos. Acima dos 35 anos, a avaliação cardíaca é completamente diferente. Portanto, enquanto num atleta muito jovem devemos preocupar sobretudo com doenças genéticas, congénitas, doenças disrítmicas, a partir dos 35 anos, a nossa preocupação tem que estar sobretudo na doença coronária, no infarto agudo do miocárdio, como foi agora o caso paradigmático do Iker, que aconteceu. Portanto, nos atletas ou nos praticantes de desporto com mais idade, a nossa avaliação é completamente diferente e focada na cardiopatia isquémica, na probabilidade de infarto. Que é outra coisa, por exemplo, olha, na semana passada novamente, às vezes a prescrição, por exemplo, eu tenho liberdade nos clubes que colaboro, eu prescrevo os exames e faço os exames que entendo. E vou-vos dar um exemplo, às vezes, e nos dias de hoje, que é um paradigma da medicina atual, não é, da cardiologia, o paciente atual, eu estou a falar mal de certeza que está a assistir a este paradigma, que é o paciente atual, há uns anos atrás, ainda assistia a isso, vinha ao médico, ok? E confiava no médico. Nos dias de hoje, eles vêm ao médico, já com não sei quantos exames, portanto, há primeiro, eles querem primeiro os exames, portanto, eles têm que ter um exame que lhe diga o que eles têm. Não chega o médico, nós muitas vezes conseguimos perfeitamente saber se o doente tem doença cardíaca, seja que doença for, sem recurso a exame absolutamente nenhum, com o nosso velho exame físico, a auscultação. ora nem mais. Mas nos dias de hoje não chega a isso. Nos dias de hoje, o paciente atual, o atleta atual é informado e muitas vezes não chega o médico dizer que está tudo bem, ele já vem com os exames na mão, em que consegue com alguma facilidade fazer a sua prova de esforço, o seu ecocardiograma, seja o que for. E, por exemplo, a prescrição de uma prova de esforço no indivíduo com muita baixa probabilidade de pré-teste, ou seja, na prova de esforço, o intuito principal é diagnóstico de doença coronária, ok? Probabilidade de infarto, isso é o intuito principal, também podemos ver probabilidades de arritmias com esforço, vemos também a capacidade funcional do nosso atleta com esforço, mas o intuito principal é diagnóstico de cardiopatia isquémica, de probabilidade de infarto. Num indivíduo, imaginem, 25 anos, sem queixa absolutamente nenhuma, atleta de alta competição tem uma capacidade funcional brutal, não tem nenhuma bandeira negra, não tem nenhum aspecto positivo no questionário médico, a probabilidade de nós podermos ter um falso positivo na prova de esforço é considerável. Portanto, o que é que tenho a si também? Lá vem pessoas à consulta, olha, foi fazer uma prova de esforço, a prova de esforço, conclusão, prova de esforço com critérios eletrocardiográficos para isquemia miocárdica. Portanto, nós depois temos que olhar para o exame olha, e claro, vetados de competir e de provar que aquela prova de esforço é uma prova de esforço que corresponde a um falso positivo. Mas isto é um paradigma, na minha opinião, da medicina atual. Portanto, nós não, os pacientes são muito exigentes, muitas vezes altamente desafiantes, que já estudaram, já perderam 2 ou 3 noites no nosso Dr. Google e já fizeram um diagnóstico, O já doutor andaram a Google, ler, e não é fácil. Portanto, há primeiro o exame e depois vamos falar com o médico, vamos ver o que é que o médico diz, mas não chega a gente só dizer que está tudo bem, temos que dizer que está tudo bem, mas que temos que ter exames por trás a dizer que também que suportam isso. esse fator que disse é essencial e eu acho que acontece na medicina em geral mesmo, não é? Sim, sim. Isto é, ainda há pouco tempo havia um clube que antes de ir ao médico fazia-lhes uma ressonância total de cabeça aos pés. E dava mais importância a isso que no fundo ao exame físico médico, isto do ponto de vista ortopédico mesmo, não é? E então há que ver se ele tem esconde alguma coisa.
E, claro, como é óbvio, escondia muitas coisas positivas, não é? Os chamados falsos positivos. Quer Sim, dizer, sim. ainda me lembro de um atleta com um clube grande aqui da cidade do Porto, que eu não digo o nome, mandou para trás um atleta que depois foi parar a outro clube, penso que até foi em Itália, que foi um grande êxito. E porquê? Porque ele tinha artroses do joelho, mas são, tal como referiu muito bem, em termos de cardiologia, mas são a chamada artrose do desporto. Quer dizer, que é uma coisa perfeitamente que nós vemos alterações até no raio-x, nem era preciso a ressonância, em alterações cartilaginas, mas que estão perfeitamente adaptados àquela situação, não é? E aliás, por exemplo, nós no tornozelo, que é uma área que nos dedicamos muito, percebemos exatamente quantos anos eu disse, olha, você já jogou 10 anos de futebol. Epá, porquê? Como é que você conseguiu adivinhar? Porque tem aqui exostose, tem isso. Portanto, mas é o exame médico, e o Vasco disse isso muito bem, que tem que ser a base de tudo, não é? Não tem lógica. As pessoas andam a fazer exames que se calhar não têm grande indicação porque deviam começar pelo médico primeiro. Sim, sim, sim. É um paradigma agora, é o que nós temos discutido. Portanto, isto é uma faca, dois gumes, é uma balança que preocupa-me bastante aqueles que não têm absolutamente nada e aqueles que têm tudo, às vezes há um exagero. Pois. Agora, o que é que nós temos agora? Estava a falar numa reunião nos dias de hoje acerca de alguns desafios que nos assistem atualmente e que eu gosto sempre quando uma pessoa tem algum tempo de antena e que tem, sobretudo para o público em geral, falar. Algo que se devia falar atualmente, por exemplo, é a capacidade de desfibrilação. Portanto, já se começa agora a falar, nos clubes começa a ser obrigatório, aquilo é tão pouco utilizado, estamos a falar do desfibriladores. Portanto, atualmente, até uma mudança legal recente, mesmo nos clubes pequenos, coitados, que têm tido alguma dificuldade, a obrigar à implementação dos DAEs nos clubes, ou nos clubes com menor possibilidade económica, acaba por não ser fácil. E pronto, e tipicamente no nosso país, nós muitas vezes vamos com as leis para a frente e não nos preocupamos com as bases. Quais são as bases? As bases, quem é que, se cair uma pessoa para o chão, na via pública, quem é que tem capacidade para fazer o mais básico de tudo, que são manobras de suporte básico de vida? Quem é que tem? Se por acaso pode tiver a passar um profissional de saúde ali perto, pode muitas vezes ser a diferença entre a vida e a morte, até chegar à equipa do INEM, o tempo de suporte básico de vida que a pessoa teve ali. Algum governante um dia se vai lembrar e que não custava nada, sobretudo definir a idade. Olha, a minha cadela agora lembrou-se de. Sei lá, não está aqui. Quer ter direito à De, antena. de se definir na formação geral das pessoas, opa, de se definir uma cadeira, imaginem-se, de suporte básico de vida, de ensinar as pessoas a fazer massagem cardíaca e que podia, isso sim, poupar muitas vidas. Agora, nos pequenos clubes, mudou-se a legislação para ter um DAE e depois vai ter o desafio, tem que ter um médico responsável, tem, enfim, um Pois. custo pesado, mas depois, quem é que sabe mexer com aquilo? Quem é que sabe? Aquilo é muito fácil, portanto, isso as pessoas que não sabem, mas por exemplo, no shopping, já sempre lá, já tem, já há uns anos que é obrigatório nos, na, quando tem nos Sim, estádios, nos shoppings, nos cinemas, tem que ter. Às vezes não é fácil eles saberem funcionar com aquilo, e aquilo, para claro. quem, é como diz, é para quem sabe, é muito fácil, mas para uma pessoa que por acaso passa ali, poder pegar naquilo e poder pôr o DAE a funcionar não é tão fácil, mas uma coisa tão simples como manobras, saber fazer suporte básico de vida, Mesmo podia um ser. kit daqueles de emergência, não é? Aqueles kits com ambus e tudo, não é? Que custam 300 euros. Eu fui a clubes que já têm realmente desfibrilador, mas não tinham esses kits, por exemplo, não tem nada. E eu fiz exatamente a pergunta que você tocou na ferida. E, pois, está bem, se houver aqui uma situação que seja preciso, quem é que vai ligar? Ah, é o doutor, é o doutor. Opa, mas eu não estou cá. Pois. Quer dizer, não há ninguém com formação, não, é verdade. Só E que quer eu dizer, acho que é tal coisa. Nós temos que ir, pá, temos que ir às vezes mesmo ao núcleo da questão, que é alguém se vai lembrar que isto pode salvar vidas. Pronto, e às vezes, pronto, eu também trabalho, enfim, num grande hospital aqui no Porto.
além dos Lusíadas, também estou ligado ao Hospital de Santo António, pronto, que lidamos diariamente com infarto agudo do miocárdio, e nós aqui no Porto já temos a felicidade de ter uma rede de emergência médica que funciona razoavelmente bem. Às vezes, qual é o grande problema? É o que é que aconteceu? Há uma paragem cardiorrespiratória e o INEM até consegue chegar rapidamente, imaginem, 20 minutos, 15 minutos, e até consegue encontrar um ritmo desfibrilável e desfibrilha, chega à cardiologia, era um infarto do miocárdio, a artéria estava entupida, temos uma equipa de hemodinâmica de prevenção que abre imediatamente a artéria, o doente tem, em termos cardíacos, o coração, salvámos o coração, o grande problema foi o cérebro. Portanto, aquele paciente esteve 20, 30, 15, 20 minutos em paragem, não teve manobras de suporte básico de vida, e temos ali a pessoa que... E isto é dramático nos dias de hoje, e que devia haver a formação cívica. Se fosse o que eu tenho estado a conversar com alguns colegas, eventualmente alguns entre o 10º e o 12º, de encaixar ali alguma cadeira em que pudessem ser obrigatório as pessoas saberem manusear um DAE, saberem manusear, saberem fazer suporte básico de vida. Isto seria mais crítico do que obrigar os clubes a terem DAEs em que aquilo tem que ter, a bateria tem que ser substituída de X em X tempo, portanto, eles vão pôr o DAE. Eu já nem quero chegar a esse ponto, caramba, mas um dia precisar e aquilo não funcionar, não é? Não funciona, a bateria, por exemplo, aquilo é barato, custa 500, 600 euros, mas a bateria, se for preciso, custa os tais 400 euros, portanto, e a bateria tem que ser substituída, não sei em precisão se é 1 ano ou 2. Eles que têm aquele investimento e depois nunca mais trocam a bateria, se for, aquilo depois não vai funcionar. Há aqui algumas questões em termos de tecnologia que são paradigmáticas. Depois, pronto, outra coisa que eu gosto também sempre de falar, e o Dr. Palamar também se lembra disso, nos dias de hoje, e voltando ao tema que nós começamos, dos departamentos médico-desportivos, e é algo que nós vamos investir bastante agora aqui nos dias, ter uma equipa nos Lusíadas, multidisciplinar, em que alguém que venha ao Hospital Lusíadas, que tenha acesso aos melhores profissionais das diferentes áreas, quer cardiologia, quer ortopedia, quer medicina desportiva, quer oftalmologia, de ter uma equipa que seja profissional e que esteja habituada a ver este tipo de atletas. Se vocês forem a ver, nos dias de hoje, eu perguntaria qual é a idade em que um atleta de alta competição, nomeadamente no futebol, quando é que eles acabam a carreira. Nós vemos o nosso Ronaldo, que é um grande orgulho, e vemos um tipo, e não vemos só ele, se nós formos a ver, enquanto há uns anos atrás, nós dizíamos, passavam os 30 anos, e chamava-se aos atletas, está velho. Pois. E nos dias de hoje, e aqui também eu me congratulo a mim e aos meus colegas do departamento médico, que são já não só o departamento médico, mas departamentos de performance desportiva, que os atletas nos dias de hoje passam facilmente os 30 anos, a não ser que tenham o azar de ter uma lesão muito grave do ponto de vista ortopédico, mas passam facilmente essa idade e com altos índices de rendimento. Portanto, e isso aí é graças a nós, portanto, é graças a todo o departamento médico que consegue otimizar o nosso atleta de modo em que as lesões sejam tratadas o mais rapidamente possível e bem tratadas, e que consigam ter uma vida desportiva de alto rendimento muito mais longa do que tinham há uns anos atrás. É isso. Vasco, eu acho que se calhar já valia a pena, já foi uma conversa fantástica. Eu também já estava a contar que fosse assim. E que realmente, eu se calhar esse tema que você falou, eu deixava aqui. É um sonho meu, é um sonho seu, é um sonho de todos que trabalhamos lá no Hospital Lusíadas e que se está quase a concretizar e em breve, que é realmente ter uma verdadeira unidade de medicina desportiva com profissionais das várias áreas, como disse bem, desde a nutrição, da podologia, de oftalmologia, otorrino, de profissionais de cada especialidade que tenham experiência e que se dediquem a isto, porque realmente o atleta, ou que não estamos a falar de esportistas, estamos a falar na grande maioria, não estamos a falar de profissionais, estamos a falar de amadores ou que fazem desporto de lazer, que são a grande maioria das pessoas, não é? Em termos de percentagem, e esse é que realmente tem que ter, no fundo, um sítio que sabem que é especializado nisso. E será uma realidade muito em breve,
e, claro, com a colaboração do Vasco, que é importantíssimo também, e que realmente acho que é interessante, e é essa mensagem que eu deixava aqui para todos que estão a assistir e que poderão vir assistir, porque isto vai ser também publicado no YouTube, e que realmente consigam ter e construir isto num hospital como o nosso. Não é fácil, para construir uma coisa que seja realmente diferenciadora e que vamos ter também a ideia que também disse o Vasco, não só no diagnóstico, como também na performance, que é importantíssimo dar. Olha, Vasco, por mim, estou fantástico, agradeço e passo-lhe a palavra também, como é óbvio, no final, e foi muito útil esta conversa, muito agradável. Muito obrigado, Vasco. Foi um prazer, Dr. Paulo. O tempo corre rápido, mas É verdade. faço as suas palavras. Portanto, eu estou muito contente também com o que se está a fazer nos Lusíadas. Portanto, foi o que eu frisei no início, apesar de dramático em termos sociais, os grandes clubes de alta competição são uns sortudos, porque têm equipas médicas que estão diariamente com eles e que podem prevenir e otimizar o rendimento de cada atleta. O atleta amador, o atleta que não está inserido em nenhum clube, acaba por estar um bocadinho órfão e não ter o apoio que têm estes grandes clubes. Sim, sim. E Nos é para Lusíadas esses também. que é a nossa Sim, sim, mensagem sim, sim, também. sim, sim, sim. Também estou muito entusiasmado de podermos criar lá uma equipa em que qualquer pessoa possa ir, seja uma pessoa mais jovem, seja um veterano, seja uma pessoa também, uma chamada de atenção, que o desporto não é só para os saudáveis. Portanto, está provado indiscutivelmente que mesmo as pessoas com patologia e até cardíaca grave podem e devem praticar exercício físico, desde que prescrito, ok? Portanto, desde que nós temos que ajudar os nossos pacientes, e aí até são doentes, a dizer, olha, vai fazer este tipo de exercício com este nível de intensidade, porque vai ter melhor prognóstico, vai viver mais. Portanto, há uma boa avaliação médica inserida num departamento de qualidade para toda a gente, desde o mais jovem ao mais idoso, e desde a pessoa sem patologia até com a pessoa com patologia. Está bem? Para mim foi um prazer. Muito obrigado Podemos também. conversar Obrigado. novamente. Está bem? Um Muito abraço, obrigado. então. Um abraço. Abraço. Obrigado.